Estamos de volta com as últimas notícias do Fluminense nesta sexta-feira. Amanhã temos Fortaleza, Fluminense e Fortaleza no Maracanã, 4 da tarde. Hein? Eu jurava que esse jogo ia ser à noite, 7 da noite, 9 da noite. 4 da tarde amanhã a bola rola no Maracanã. Um horário, para quem não trabalha no sábado, né? É muito bom. Eu, particularmente, gosto bastante. Para ver jogo, você vai, assiste a partida e depois, para a galera que é da noite, por exemplo, dá para sair dali e já ir direto para alguma noitada, para um aniversário, para um compromisso familiar, enfim, você não perde o sábado completamente. Né? Então o horário é ok para a gente chegar, colocar um bom público no Maracanã e, claro, conquistar 3 pontos importantíssimos de olho na tabela do Campeonato Brasileiro para depois poder focar com mais tranquilidade na Sul-Americana, na Copa do Brasil que vem aí. Eu tenho falado sobre isso, né? Semana que vem, contra o Bragantino, a chance do Renato poupar jogadores é enorme, então por isso vencer amanhã é um resultado, a vitória é um resultado inegociável diante do Fortaleza, que vem pressionado, né? Hoje o time embarcou lá em Fortaleza sob protestos da torcida do Fortaleza, os caras embarcaram por um lugar alternativo no aeroporto para não ter contato ali com os torcedores, então o bicho está pegando por lá, e aí o Fluminense pode se aproveitar desse péssimo momento do Campeonato Brasileiro muito ruim que o Fortaleza vem fazendo até agora, com demissão do Vojvoda, enfim, com um novo treinador. Eu acho que é uma oportunidade que o Fluminense terá de garantir mais 3 pontos jogando dentro de casa. E para isso o técnico Renato Gaúcho pode ter algumas novidades para esse confronto. Eu vou trazer para vocês aqui alguns detalhes importantes. Deixe aí o seu like, se inscreva aí no canal. Verifique se realmente você está inscrito aqui no canal do Leste, porque talvez você não esteja e nem está ligado. E a sua inscrição, o seu like é muito importante para que o YouTube reconheça valor no nosso conteúdo, e a gente está aqui todos os dias trabalhando para deixar você muito bem informado, tá? Que é o que eu vou tentar fazer agora. Les, qual vai ser a escalação? Que time o Renato vai levar a campo amanhã? Não sei, não dá para saber ainda. A gente vai tentar apurar isso e no pré-jogo deste sábado às 6 da manhã vocês vão ter todos os detalhes que a gente conseguir descobrir. Mas o que dá para dizer, informei para vocês que o Fluminense recebeu a documentação do Santiago Moreno ontem à noite. A documentação chegou da MLS e que o clube hoje iria registrar o jogador no BID. E foi o que aconteceu. Santi Moreno está regularizado e, portanto, à disposição do Renato para fazer a sua estreia com a camisa do Fluminense amanhã. Ele vai para o jogo? Bom, aí depende do Renato, da sua comissão técnica. Mas, legalmente, ele está liberado e, portanto, pode ser uma opção sim para a partida. Aí tem que saber se o Renato vai colocar time titular em campo, time completo, se vai poupar alguns atletas ou não. Vai depender da decisão que ele tomou depois da atividade de hoje. Mas é certo, Santi Moreno está regularizado, liberado para entrar em campo e fazer a sua estreia com a camisa do Flu. E acho até que seria um jogo bom para ele. Jogo em casa, Campeonato Brasileiro, para já ir começando a se habituar, né, se entrosar com os companheiros. É uma oportunidade interessante. Outra novidade pode ser o Otávio. Está liberado já há alguns dias, ele já vinha trabalhando com o grupo desde semana passada, normalmente, sem restrições, está liberado pelo departamento médico, pode ser relacionado também. Vai ser? Não tem como cravar. Aí o Renato é que vai definir com base no desempenho dele no dia a dia, né, da segurança que eles têm para colocar o jogador, no mínimo ali no banco de reserva, se precisar ele entrar. Mas, clinicamente, o Otávio está liberado. Tá? É importante ressaltar isso. Eu sei que tem muita gente que algumas atuações, naquele Fla-Flu também, deixaram uma impressão ruim do Otávio para muita gente, mas eu vou repetir o que já falei algumas vezes aqui, é um jogador que teve poucas oportunidades, foram poucos jogos ainda, para mostrar se realmente ele pode ser útil ou não. Eu acho que sim, pode ser um jogador útil. Para elenco, porque, veja bem, o Thiago Santos vem constantemente entrando como volante, porque o Renato cismou que vai utilizar o Thiago Santos como volante, mesmo o cara querendo jogar como zagueiro, que foi ano passado, quando ano passado ele teve as suas melhores atuações ali pelo Fluminense atuando como zagueiro, que é colocar o cara como volante. Então o Otávio voltando, ele poderia assumir essa condição de ser uma opção imediata ali quando tiver que entrar ele, o Bernal, ou quando não tiver o Bernal, ou quando o Bernal for titular. É importante ter mais um jogador para essa função. É fundamental sim, tomara que ele volte muito bem, uma lesão complicada, uma recuperação bizarra, impressionante que o Otávio teve em todo esse período, voltando muito antes do esperado. Tinha muita gente que acreditava que o Otávio nem fosse jogar mais esse ano, e ele voltou. Então desejo boa sorte para que ele possa ter
enfim, ele possa voltar bem, confiante e ajudar o time. Acho que quanto mais opções o treinador tiver, melhor. E não creio que ele é um jogador horroroso, um jogador ruim, que não pode fazer parte do grupo do Fluminense. Ser titular absoluto? Não, aí é outra história. Mas ter ali um jogador com essa característica para entrar, para segurar um jogo quando tiver que segurar, né, para fortalecer a marcação, eu particularmente acho que ele pode ser muito útil nesse sentido. Então o Otávio está liberado. Agora, uma outra boa notícia é Thiago Silva. Hoje a gente viu o Thiago Silva em campo. Eu ainda falei para vocês hoje de manhã, olha, ele está no departamento médico, mas essa semana ainda ele pode voltar e já começar a treinar no campo. E aconteceu hoje. Thiago Silva já foi para campo, uma grande novidade, uma excelente notícia. Isso mostra que, ao que tudo indica, que semana que vem ele já estará à disposição. Não sei se para o jogo contra o América de Cali, mas para o fim de semana, contra o Bragantino, para voltar ali aos poucos. E para mim, mais importante, para o jogo contra o Bahia, lá na Fonte Nova. A gente, se nada de anormal acontecer, enfim, se não tiver mais nenhum problema, Thiago Silva vai ser a opção. E essa é uma ótima notícia, a melhor notícia que a gente podia ter para essa pré-data FIFA aí, com jogos importantíssimos, eliminatórios de Sul-Americana e Copa do Brasil. Em relação aos demais, Fuentes também já está treinando ali no campo, está numa situação mais avançada. Ignacio e Soteldo, como falei, também já estão numa fase avançada de transição, mas apesar disso, nenhum deles deve pintar para o jogo de amanhã. A princípio, ainda não. Tá? Provavelmente, talvez, o Otávio no banco de reservas. Esse sim, mas os outros ainda devem segurar mais um pouquinho para terça-feira, talvez. Tá? Vamos ver se a gente consegue confirmar isso até amanhã de manhã, mas a tendência de momento é essa. De qualquer forma, enfim, o Renato tem opções suficientes para escalar um bom time para o jogo deste sábado e conquistar esses 3 pontos para depois a gente confirmar essa classificação diante do América de Cali na semana que vem aqui no Rio de Janeiro. Olha só, tem chance extra rolando lá na KTO, vou deixar aqui embaixo o link, chance extra para esse final de semana, para você ir lá no jogo do Fluminense. Jogo do Fluminense 1,70, tá? A vitória do Fluminense é o que tá pagando na KTO. 1,70 para a vitória do Flu. Cara, não vou nem pensar. Vou nessa porque tem que ganhar esse jogo e acho que, enfim, tem tudo para isso acontecer. Eu particularmente, estou confiante numa vitória. E aí, o que você tem que fazer na chance extra? Você tem que combinar com mais 2 jogos lá. Pega 2 jogos na rodada, você vai lá e combina. Pode ser resultado, mas pode ser também finalizações, escanteios, alguma seleção de outro jogo que você acha interessante. Tem todas as opções lá para você escolher. Pode combinar resultados ali de 3 jogos na rodada. Só tem que dar odd 3. 3 jogos diferentes com odd a partir de 3. E esse valor tem que ser de no máximo R$25. Você vai colocar lá. Se perder, qual é a grande vantagem da chance extra? Você pode pegar esse mesmo valor e colocar em outro jogo, e fazer uma outra fezinha depois. Você não perde esse dinheiro se você acabar perdendo nessa combinação. Tá? Então essa é o grande diferencial da chance extra. Você tem que ir lá, clicar, se cadastrar na promoção, é importante se cadastrar. Vai abrir o site, lá vai ter destaque, chance extra, vai lá, coloca, participar da promoção, selecionou ali, você já pode ir lá depois escolher os jogos. Só na KTO tem todas essas promoções para vocês. Claro, lembrando, para maior de 18 anos, sempre com responsabilidade, nunca colocando grana que você não pode perder, que vai te dar problema depois, tá? O link está aqui no comentário fixado. Se você não tiver conta lá, cria sua conta rapidinho. Cara, ajuda demais, absurdamente, é muito importante essa parceria que nos dá toda a condição de fazer essa cobertura que a gente faz de Fluminense para vocês. Então, se você não tiver conta, cria sua conta, é muito simples, muito rápido, e vai lá e aproveita a chance extra deste final de semana, claro, colocando a vitória do Flusão por lá, beleza? Vamos falar aqui rapidinho sobre Igor Rabelo, porque a gente esperava que ele fosse chegar ao Rio de Janeiro hoje ainda, é uma situação que estava praticamente definida, resolvida. Uma reunião estava marcada para hoje, pelo que eu entendi ela aconteceu, mas restam ainda algumas questões burocráticas ali que estão impedindo a chegada do Igor Rabelo de imediato. Então, isso deve ficar ou para o final de semana ou para o início da semana que vem. A tendência é essa agora, tá? A gente imaginava, talvez, até falei, se ele resolvesse tudo hoje, o Fluminense conseguiria regularizar o Igor Rabelo hoje ainda. Mas aí não foi possível. Então, a gente vai ter que aguardar um pouquinho. Pode melar a situação, a galera gosta, né? Pode melar tudo? Pode, sempre pode. Futebol é complicado. Uma situação pode dar ruim.
mas a princípio é apenas uma questão de tempo. Ontem, como eu trouxe aqui pela manhã, já estava se despedindo, meio que chorando ali, depois do jogo do Atlético. Então, creio que é uma situação que é apenas questão de tempo aí para ser resolvido, tá? E o Rabelo deve chegar no Rio de Janeiro em breve. E o Paulo Baia foi para o Ceará. O Fluminense anunciou hoje a rescisão do empréstimo do Paulo Baia. Ele vai para o Ceará, uma negociação que já vinha se arrastando há um tempo. Ele pertence ao Primavera. E pelas informações que a gente tinha, o Fluminense ganharia ali uma compensação financeira, que deve ser pouca grana, mas ganharia uma compensação financeira porque ele tinha contrato de empréstimo com opção de compra. O Fluminense não era obrigado a liberar o Paulo Baia. Mas houve essa liberação, ele vai para o Ceará. Para ele, obviamente foi bom, veio para o Fluminense, acabou na vitrine, vai para um outro time que está jogando Série A, onde ele vai ter mais espaço. No Fluminense ele não teria espaço. E para o Fluminense, cara, ele fez 2 gols, deu uma assistência, ou 2 assistências, se não me engano. Um jogador que, por incrível que pareça, assim, contribuiu pouco, mas teve gente que acabou fazendo menos até, né? A gente pegar aí Terans, por exemplo, né, custou 16 milhões. É um cara que veio como aposta, não deu certo. Eu já imaginava também, não dá para dizer que é uma surpresa, né? Foi reserva do Goiás durante muito tempo da Série B, então, convenhamos, não dava para esperar muita coisa. Ele veio, tentou e agora vai para um outro time de Série A, vai tentar seguir a vida dele. Eu acho que é uma decisão acertada. O Fluminense está cheio de ponta já, agora com a chegada do Santos Moreno ia ter menos espaço ainda, então realmente não faria sentido segurar o Paulo Baia até o final do ano, até porque não ia exercer essa opção de compra. Então ele vai seguir sua carreira no Ceará e o Fluminense toca a sua vida por aqui. E a gente volta assim que tivermos mais informações para deixar você muito bem atualizado. Deixando seu like aí, por favor. Se inscrevendo no canal. Amanhã, pré-jogo, 6 da manhã, com a provável escalação do Fluminense, com tudo mais que a gente conseguir descobrir. Qual será o time que o Renato vai mandar a campo? Mantendo todo o time titular? Vai tirar... Hércules voltou a treinar hoje. Hércules treinou. Voltou não, né? Porque ele não ficou sem treinar. Mas teve aquela situação de preocupação. Ele sentiu um pouco ali contra o Fortaleza. Então contra o América lá. Então esse é um jogador que eu acho que não joga amanhã. Talvez ele pode colocar Bernal. Amanhã, aliás, é um jogo para Paulo Henrique Ganso amanhã, ou a Costa titular. Agora tem essa briga, né? A Costa e Ganso. Como o Renato vai administrar isso, só Deus sabe. Mas amanhã é um jogo para colocar um armador. 2 volantes, talvez coloque Bernal e Martinelli, ou Bernal e Nonato, se ele quiser poupar, com mais um armador. Daí 3 atacantes, tem que definir esses 3 atacantes que ele vai... Aí vai depender de poupar ou não. Cano, quem sabe, ganhando uma chance novamente como titular amanhã, contra o Bahia, ele meteu 2. Tem algumas alternativas. E claro, aquele problema na zaga, né? De não ter Ignácio, o Freitas está suspenso e Thiago Silva. E aí provavelmente vai ser Manuel e Davi Schwindt. Enfim, acho que a gente vai ter bastante mudança para essa provável escalação de amanhã. A gente vai trazer todos os detalhes para vocês no nosso pré-jogo. Um abraço, galera. Tamo junto. Valeu!